A Beatriz Manfredini, também em São Paulo, vai nos contar que o Fundo de Perdas e Danos, que foi anunciado agora na COP28, é um fundo que vem sendo discutido há 30 anos, pelo menos. Já tem 420 milhões de dólares arrecadados e é um jeito dos países mais desenvolvidos e que, em tese, mais contribuem para o aquecimento global, compensar os menos desenvolvidos que menos contribuem para o aquecimento global, para que eles continuem não contribuindo com o aquecimento global. É mais ou menos por aí, né, Bia? É mais ou menos por aí, Colombo, mas os especialistas vêm dizendo que tem muitas arestas que faltam, né, para serem aparadas na criação desse fundo de perdas e danos. Isso porque, por exemplo, apesar dele agora realmente existir, não é como se os países desenvolvidos tivessem um compromisso, né, com o envio de dinheiro para esse fundo. Não é como se eles tivessem que pagar uma mensalidade, por exemplo. As doações chamam doações justamente porque são voluntárias. Então, os países desenvolvidos vão colocando o dinheiro ali como bem entender. Por enquanto, pelo menos, não tem nenhuma regra sobre o assunto. O fato é que o Fundo de Perdas e Danos, como você comentou, já é discutido há mais de 30 anos, mas essa discussão ela ganhou bastante força no último ano. Durante a COP27, no Egito, no ano passado, ficou decidido que o fundo precisaria mesmo ser criado. E aí, durante todo o ano, agora de 2023, ao longo deste ano, aconteceram 5 reuniões sobre o fundo. E aí, na última quinta-feira, ele foi definitivamente aprovado, o texto que foi construído durante essas reuniões, na plenária da COP28. Então, o fundo passa a realmente funcionar agora. O que é esse fundo, né? Ele nada mais é do que então um fundo que junta dinheiro dos países desenvolvidos para ajudar os países que já não conseguem lidar com os problemas climáticos. Então, países que já não têm mais como atuar muito na prevenção, precisam resolver agora problemas como fortes chuvas, grandes incêndios, grandes inundações, esse tipo de coisa. Uma das grandes discussões do Fundo de Perdas e Danos era como que esse dinheiro ia ficar, onde ele ia ficar, como seria gerido. Muitos países queriam que esses valores ficassem no Banco Mundial, mas aí tinha um problema. O Banco Mundial ele é controlado pelos Estados Unidos e nem todos os países que podem precisar do dinheiro têm acesso ao Banco Mundial. É um exemplo, por exemplo, de Cuba, né? Cuba não tem acesso. Então eles acharam um meio termo e criaram um mecanismo independente dentro do Banco Mundial para fazer a gestão desses recursos. Esse mecanismo ele está sendo administrado por um conselho que é formado por 26 membros. São 12 países desenvolvidos e 14 países ou em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ainda, ou mesmo emergentes. Então, dessa forma, então, é que esse fundo vai ser controlado. Não tem uma regra ainda específica, mas os países, então, vão depositando dinheiro ali conforme acharem necessário e, dependendo do que acontecer, esse dinheiro pode ser enviado para uma ou outra nação. Não tem também nenhuma legislação de quem deve receber esse dinheiro. Até o momento, todos os países, inclusive os desenvolvidos, podem receber o dinheiro se assim precisarem. Até agora, algumas doações já foram feitas, eu separei aqui alguns exemplos. Por exemplo, os Estados Unidos doaram 17 milhões de dólares, o Japão 10 milhões de dólares, o Reino Unido 75 milhões, e a União Europeia, 225 milhões de euros. E agora a gente segue acompanhando para ver como será a gestão, a administração e o controle desse fundo que demorou tanto para ser criado e agora então vai ser posto em prática. Colombo. Beatriz Manfredini, ao vivo e direto de São Paulo. Agora são 7 horas e 54 minutos. Nós seguimos juntos aqui na programação da Jovem Pan News. Estamos, portanto, de olho na formação desse fundo para compensar o mundo pelo aquecimento climático. Como a Bia já nos explicou, são mais ou menos os mesmos moldes de funcionamento do Fundo Amazônia, né? Quem desmatou contribui para quem ainda tem a floresta em pé, para que a floresta continue em pé e para que as pessoas possam se desenvolver também. Os moradores dessas regiões da floresta possam se desenvolver também. É uma tentativa de combinar a preservação com desenvolvimento.